Fala galerinha, tudo bem? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui para nossa live de boteco. Deixa eu ver onde é que tá o meu fone de ouvido. Onde está meu fone de ouvido? Ele está em algum lugar por aqui? Não faço ideia. Não faço ideia. O pessoal tá chegando aí na live de boteco, sejam bem-vindos. Não sei onde é que eu botei meu fone de ouvido. Onde será que tá? Não sei, vai sem fone de ouvido mesmo. Será que vai ficar ruim o áudio? Depois o editor vai ficar chateado comigo. Pois ele me xinga. Fica dizendo, você não usou fone de ouvido, fica ruim o áudio. E aí pessoal, tudo bem? Chegando, nosso convidado de hoje, o Gleison, já está no ar. São o meu amigo Gleison. Pessoal entrando aí, sejam muito bem-vindos. Vemos a parede do Gleison, excelente. Apareci agora. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo Gleison. Até que enfim saiu essa participação na live de boteco do Gleison, hein? Tu só me enrola, rapaz. Tu só me enrola, você é conversador. Tu só me enrola, você é baiano, rapaz. Você não vai assim, ó, levando baixinho. Coisa... Você sabe que o esquema é bruto aqui, bicho. A gente começou aqui na aula, né? Esse negócio de quarentena aí, tipo, vamos fazer home office, as faculdades, né? Que dá aula em 3 faculdades. E aí vamos fazer home office, ó, de boa, vamos ficar em casa, tranquilo, né? Dando aula, vai ser um trabalho mais ameno, meu amigo. Ô, meu pai, esse negócio de trabalho em casa para faculdade, eles botaram um negócio aí que a gente, ó, é só ralação, tá trabalhando mais do que qualquer coisa. Tem dúvida alguma. Tem dúvida alguma. O pessoal tá entrando. Abraço pro professor João Borim, que eu fiz ontem uma live com ele, muito legal. Professor aí, abração pro senhor, seja muito bem-vindo à nossa live. O pessoal tá entrando aqui na nossa live. Cara, como é que pode, né, velho? Nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade, um momento sem precedentes em magnitude, talvez, né? Mas nós tivemos outras pandemias, né, em outros momentos e que também foram tão devastadoras quanto está sendo essa. Mas claro que nesse momento a gente está passando por uma pandemia que ela é extremamente documentada, né? Diferente de outras pandemias da que aconteceu em 1918, nós não tínhamos tantas informações como a gente tem hoje, né? E eu acho que esse processo que tu comentaste aí, cara, dessa aceleração do EAD, né? Uma coisa que eu já trabalho há bastante tempo, né, Gleison? Eu já estou aí nessa estrada de EAD há uns 6 anos. Eu acho que fui um dos primeiros a lançar curso. É o mestre aí já. Um dos primeiros, há 5, 6 anos atrás, eu lembro de ter gravado meu primeiro curso EAD com o meu notebook, assim, aí era um curso de hipertrofia, e eu gravando as aulas assim, e coisa, etc. E em algum momento o cachorro da vizinha late. E eu disse, eu não vou parar, vai continuar, e azar, vai tocar ficha. E aí eu tenho os vídeos gravados, o cachorro latindo. Tem que ser, pô. Pra começar, tem que ser de qualquer jeito, pô. Tem que Porque ser. às vezes a gente tenta achar, né, um momento ideal e às vezes não vai, velho. Às vezes não rola, né? Eu acho que eu tô aprendendo um pouquinho, bastante, né, com isso. Eu acho que todo mundo que tá aí nessa pandemia tá precisando entrar nessa parte de trabalho em casa, home office, né? Tá aprendendo bastante coisa, né? Alguns, como vocês, já estão bem à frente, né, desse know-how. Eu lembro daquela conversa que a gente teve, que eu estava até em feira, né, em casa, que a gente conversou um pouquinho, e você até me falou dos programas de edição que você já fazia de vídeo, de áudio, para mixar os dois. Enfim, eu estou entrando um pouquinho nessa onda agora, e eu acho que é uma oportunidade também para muita gente, né, de conseguir se aperfeiçoar, se aprimorar. Eu estou tentando aí me organizar também para iniciar algum tipo de curso, né, online. Algumas ferramentas das próprias aulas já estão
facilitando, né, de organizar isso. E acho que é uma oportunidade grande aí da gente fomentar, né, esse tipo de ensino, de propagação de informação à distância. Eu lembro, André, que naquela conversa foi bem interessante, né, que você até pontuou, né, que é útil e é válido a gente ter essa busca via online, né, via redes sociais, que eu acho que é um processo que já engoliu a gente, né? Eu acho que todo mundo aí usa e agora mais ainda, né, tá usando essas ferramentas. Então, eu acho que estudantes se preparem, profissionais se aperfeiçoem, né? Porque o mercado tá aí, né? E eu acho que quem investir um pouquinho nisso pode sair na frente. E eu acho que o que eu acho que é mais importante, eu acho que a gente precisa invadir as redes sociais, porque eu, quando entrei, né, no Instagram, minha esposa fez um Instagram para mim, e ela tinha botado uma foto no Instagram, e eu não usava muito, não tinha muita paciência para ficar vendo e tal. Aí depois eu comecei a acompanhar algumas coisas, seguir alguns perfis e tal, e eu começava a ver o tanto de desinformação que era passado, né? Há um tempinho atrás. E aí, desinformação, aquilo começou a me encher, né, de ansiedade. Eu cheguei, não, bicho, eu preciso entrar também nessa rede social para contrapor, né? Porque o tanto de desinformação que as pessoas estavam passando, né, estava sendo uma maré aí aberta para essas pessoas. E eu acho que a gente pode qualificar bastante essa produção de informação, né? Que não é uma coisa fácil, né, nem simples. A ciência é extremamente complexa, tem muitas limitações. A gente que estuda um pouquinho a ciência, as pessoas que estão estudando, né, mais um pouco sabem, né, que não dá para pegar, por exemplo, um artigo e dizer que aquilo é a verdade absoluta, mas pelo menos eu acho que a gente consegue passar um pouquinho mais de informação mais críticas e um pouquinho, e aí combate as desinformações que eu acho que estão atingindo proporções, né, vinham atingindo, e acho que ainda continua a batalha árdua e dura e continua atingindo aí proporções que são pesadas, né? O movimento anti-vacina mesmo fala aí, acho que é um emblema aí bem grande das pessoas propagando que vacina faz mal, e hoje em dia a gente vê, né, que em tese a saída do Covid é a gente achar a vacina, né? Então, até achar a vacina a gente precisa fazer outro tipo de estratégias para tentar minimizar. E só para colocar aqui, ó, tô aqui na raiz, né, naquele copo de boteco. Esse copo raiz, amigo. Raiz, copo raiz. Eu tô aqui, ó, eu tô com um vinhozinho argentino, tomando um vinhozinho vermelho aí, né, um vinhozinho tinto para dar uma brincada, que aqui tá um pouquinho frio, assim, a gente tá próximo de 10 graus, então tá começando a querer esfriar alguma coisa. Aqui, meu amigo, 10 graus, eu já tô me tremendo todo, viu? Aqui na Bahia... Aqui 10 graus, cara, eu cheguei hoje, eu fui ao dentista, porque eu tô... Beijo ao Kaiser, que é o meu dentista, que é da odontologia esportiva, a Bárbara também, do grupo da odontologia esportiva, e eu fui fazer o molde pro meu protetor bucal, para fazer o treinamento de força e fazer o treinamento de jiu-jitsu também, para proteger as pancadas frontais e também a pressão do dente, né? Porque em algum momento a gente começa a elevar muita carga, fazer muita força, a gente tem um travamento de masseter e isso pode fazer dano. E aí, então, eu cheguei hoje em casa, né? Depois disso, eram umas 19 horas e 30 minutos, mais ou menos. E aí, tava começando uns 10 graus, assim, até cheguei em casa e disse, quem sabe a gente faz um fogo na lareira e coisa. E aí, disse, mas não tá tão frio assim para fazer fogo na lareira. Então, 10 graus. 10 graus frio. Assim, né? Tá fresquinho, mas tá frio, assim, não é uma coisa absurda. Aqui começa... Em Salvador a gente brinca, né, que aqui a temperatura ela não varia muito, né? Então você tem uma mínima aí de 20 graus, 23 graus e a máxima de 27, 28 graus. Então é uma variação muito pouca. Eu sou de Salvador, né, mas estou morando e trabalhando em Feira já tem uns aninhos aí. Lá a amplitude térmica é até maior. Lá chega lá para seus 18, 17 graus. Na época agora entrando em inverno, né?
a acabar chegando nisso aí, mas nunca fui acostumado muito para 10 graus para baixo, meu amigo. Eu tô me tremendo. Por isso aqui a cervejinha, porque aqui ainda tá um calorzinho. Aí tá um calorzinho, dá pra tomar uma cervejinha, show de bola. Dá pra tomar de Cara, boa. mas assim, pegando esse gancho aí do que eu tava comentando, eu acho assim, é fato que a gente precisa estar presente em todos os veículos de comunicação, seja lá qual ele vai ser, qual é a forma que ele vai ser distribuído. Mas eu acho que a ciência ela tem que estar inserida. Sim. Por quê? Porque ela faz realmente um contraponto na situação de falácias, de boatos e coisas do gênero, e a gente devemos estar presentes. Isso não seria diferente nas redes sociais. Eu muito escutei de colegas da área, de tipo, não, rede social, que é isso? É coisa de adolescente, é coisa que não tem. Imagina eu, doutor, vou estar na rede social. Imagina eu, que dou a disciplina de não sei o que, vou estar na rede social. Eu tenho tempo para esse tipo de coisa. E nós perdemos um espaço muito grande devido a esse conceito que se tinha de rede social. E eu gosto muito do conceito a respeito da energia atômica. Assim. As pessoas muitas vezes questionam a criação da energia atômica, a descoberta da energia atômica, né, de forma geral. E eles dizem, se não fosse a energia atômica, se ela não tivesse sido descoberta lá, né, se ela não tivesse sido posta na ciência, nós não teríamos bombas atômicas. Eu concordo, nós não teríamos bombas atômicas, sem dúvida nenhuma. Mas também nós não teríamos tratamentos à base de radiação, Sim. Nós não teríamos exames à base de radiação, nós não teríamos a própria as usinas elétricas e termoelétricas à base de radiação. Então, assim, nunca a gente vai ter o objeto como culpado de algo, né? O objeto é um ser iluminado, ele simplesmente recebe o desejo e a manipulação do sujeito, né? Então, a maneira como a gente usa a ferramenta rede social é que ela vai determinar se ela será positiva ou se ela será negativa. Claro que num contexto a gente tenta ser muito mais assertivo, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue fazer um trabalho 100% sem críticas ou coisas do gênero, mas a gente tenta ser o mais científico possível, o mais próximo daquilo que a ciência está nos trazendo e que não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com mentira, só tem a ver com a transcrição da natureza, aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, o cientista ele não é o detentor da verdade, né? Ele não é o detentor do certo e do errado. Ele simplesmente transmite. Eu gosto muito, deve estar acompanhando o Átila. Sim. O Átila talvez seja hoje o maior Marino. divulgador científico que nós tenhamos no Brasil de forma geral. Claro que nós temos grandes divulgadores científicos, mas mais nichados, um nicho mais específico. Sim. Ele é mais geral, assim, ele fez muito sucesso com o Nerdologia, que é um programa sensacional, canal no YouTube. Quem não conhece o Nerdologia, por favor, é um canal excelente de conteúdo, de consumo de conteúdo de qualidade. E o Átila, ele faz esse papel de divulgador científico e ele faz isso de maneira muito exemplar, muito bem. E muitas vezes ele é extremamente criticado por trazer aquilo que a ciência está descrevendo. E nem sempre o que a ciência descreve é o que eu quero ler, o que eu quero escutar, o que eu acredito, né? Então tem esse tipo de coisa. Eu confesso que eu conheci o Átila agora, né, na pandemia, eu acompanhando, né, tentando me inteirar, né, entender um pouquinho da situação, e aí eu comecei a ver ler alguns artigos, tentar ver algumas coisas, inclusive, né, nas redes sociais, no YouTube, e aí, óbvio, né, o algoritmo das redes sociais do YouTube começaram a me jogar alguns perfis, algumas informações mais específicas. E aí caiu o Átila, né, para eu ver nessa parte da pandemia. E acho que foi um vídeo que ele fez, uma live que ele fez, que, enfim, nessa parte de crítica, né, ele foi enormemente criticado, porque ele pegou um dos primeiros estudos sobre a pandemia que o Imperial College de Londres, né, fez, e fazia uma estimativa pesada, né, como você diz, né, as pessoas às vezes não querem ver isso,
mas era uma estimativa de aproximadamente, se eu não me engano, 2 milhões de mortes nos Estados Unidos, 600 mil, se eu não me engano, 500 mil na Inglaterra, e ele fez uma extrapolação para o Brasil, né, pegando essas condições de mitigação, de supressão, e aí eu vi aquele vídeo dele, aí comecei a acompanhar ele bastante, né, e é uma pessoa que parece extremamente coerente, né, que está do lado, assim, da ciência, tenta acompanhar, sabe de todas as limitações, sabe que a ciência não é uma bola de cristal, né, ela não determina aquilo, mas é uma ferramenta que a gente tem de se aproximar de uma previsão de algo. Então, eu acho que isso é importante. Eu costumo falar um pouco em aulas e tal, né, que as pessoas às vezes querem resposta preto no branco. E a ciência, ela não dá muito preto no branco, né? Ela dá mais escalas de tons de cinza para você ir juntando e tentar achar alguma coisa do que aquela resposta pronta, né? Tipo, pão engorda. Não é bem assim, né? Pão engorda ou pão emagrece, né? Não é aquela coisa muito preto no branco. E aí eu vi um meme, né? Do pesquisador lá da USP, o Guilherme Artioli. E aí ele postou um meme bem interessante, né? Que a gente tem um perfil do lado científico, que normalmente você encontra os fatos, né, os dados, fatos, e aí você, a partir daquilo, você tenta estabelecer algum tipo de conclusão, de raciocínio de conclusão. E a galera hoje em dia tá parecendo que quer fazer o caminho inverso. A galera tem uma conclusão própria e quer achar os seus fatos e dados que comprovem aquela conclusão. Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho invertidas, né? E puxando só o gancho para antes de começar a falar mais de partes técnicas desse bate-papo assim, eu queria parabenizar muito você, né, para essas lives que você faz e até todo o seu perfil de tentar trazer a informação de uma forma muito descontraída. Eu acho que essa live de boteco, né, eu acho que mostra um pouco isso, né? A gente descontrair, bater um papo, né? Nada impede de um papo ser um pouquinho mais técnico, informações, dar risada, e falar besteira também, né? Que faz parte da vida. Então, eu acho que é uma forma que você tira a barreira também, né, da ciência, que era aquela coisa intocável, aquela galera que só fala difícil, não leva a resposta porque é muito complexa as coisas. Então, a gente pode sim simplificar, levar essa mensagem de forma mais simples. Então, parabenizar, e eu tento fazer um pouco isso na minha vida profissional, né? Eu, quando vou dar aula e tal, eu bato papo, eu brinco, na hora que vou explicar metabolismo energético, eu corro no meio da sala, eu levanto cadeira, faço exercício. Então, eu acho que é uma forma que a gente pode aproximar as pessoas da ciência, né? E fazer elas gostarem um pouquinho desse mundo que eu acho que se aproxima um pouquinho de uma coisa mais criteriosa, vamos dizer assim, né? Não é aleatório, mera opinião e tudo mais. Então, acho que parabenizar você por esse projeto e por esse tipo, né, de profissionalismo que você tem. Obrigado, Gleice. Cara, então, acho que assim, isso a gente resume a live de boteco em 2 pontos. O ponto 1 é conversar sobre ciência de maneira descontraída, e o segundo é tentar encher a cara, né? Então a gente faz essa brincadeira. Tem essa desculpa, né? Vou tomar uma cachaça, né? Porque, na verdade, cara, tudo se resume nessa incerteza que a ciência nos traz. Aquele cara que diz assim, nós temos muita certeza sobre determinada coisa, é porque ele não está muito bem inserido, né, na questão da aplicabilidade real da ciência. A gente tem algumas coisas, claro, que são mais batidas, que são mais fortes com relação a isso, as leis, né, sim. que regem o universo de forma geral, mas o resto ele é extremamente aberto a discussões, a possibilidades. A gente fala muito de teorias, e teorias sempre são as mais aceitas, não são nunca teorias definitivas, né? A gente fala, hoje inclusive eu falava a respeito um pouco da teoria dos filamentos deslizantes, e aí estava conversando com os dentistas lá e coisa, e eles, mas isso já se sabe, né? Já se viu isso. Eu disse, não se viu. Porque ninguém viu um músculo contrair a ponto de verificar uma ponte cruzada conectando... Não, ninguém viu isso. Todo mundo vê a situação de
existe uma ponte cruzada, existe um elemento de actina, tem miosina, mas o fato, o mecanismo acontecendo, ninguém viu isso acontecer, né? Então, porque o resto tudo é modelo, a gente imagina, a gente propõe, a gente cria uma teoria, essa teoria ela é mais aceita ou menos aceita. E isso, a população em geral, ela fica muito em dúvida com relação a isso, porque é bem aquilo que você falou, as pessoas elas querem um resultado, uma definição, não é, preto, branco, certo, errado, e tem sempre um descambo muito grande com a ideia de que a ciência ela é contra a religião, né? Existe muito essa, né? Tipo assim, a ciência ela vai contra as questões religiosas, ou vai contra Deus, ou contra um criador, daqui a pouco contra Buda, contra sei lá quem aí, queira chamar aí o negócio. E assim, uma das definições mais legais que eu vi a respeito disso é que a ciência ela só se preocupa com as coisas naturais. Ela não se preocupa com as coisas sobrenaturais. Então ela descreve a natureza, tudo que tem na natureza. Aquilo que a natureza não explica, o que não está inserido na natureza, a ciência ela não tem preocupação, ela não tem motivo para fazer essa descrição. Então ela não tenta interferir de maneira alguma na fé das pessoas, nas crenças das pessoas. Né? Então isso é bem legal. A ideia da live de boteco é isso, cara. É juntar gente bacana. Tu deve ter acompanhado aí alguns que já participaram aqui conosco. Sim. As lives elas vão para o YouTube depois, né? Então elas são editadas, ficam num formato bem legal e elas vão para o YouTube. E a ideia é juntar gente legal que queira realmente ter um entretenimento baseado em posições, em pilares científicos. É como se fosse um programa, um talk show, onde a gente fica conversando, brincando algumas coisas, e em alguns momentos a gente discute coisas científicas, algumas curiosidades nossas, as pessoas nos conhecem um pouco mais. Talvez não tenha aquele impacto tão grande como a live da Sandy e do Júnior, né? A Laís deve ter assistido, beijo, Laís, deve ter assistido em algum momento essa live, e eu sei que você é muito fã da Sandy e do Júnior, né? Então, assim, nós não somos tão famosos quanto ele, mas nós estamos aqui na Biblioteca para levar entretenimento, levar informação para o pessoal. Minha esposa, falando em Sandy Júnior, ela parou, né? Eu não lembro nem que live que eu queria ver, né? Mas ela falou, olha, tal dia da live de Sandy Júnior, tudo para aqui, viu? Que eu vou ver essa live de Sandy Júnior, né? Mas hoje ela tava acompanhando outra coisa e parou aqui para me acompanhar também, né? Prestígio também de esposa é importante. É bom, né? Até pra gente aumentar o número de views, assim, o pessoal fica vendo. O André, eu vou recomendar também que você falou da ciência, essa coisa, né? Tem um livro bem interessante que é do Bruno Latour, que é o Ciência em Ação, que é um pesquisador, né? Eu não sei nem a formação dele especificamente, mas foi um cara que ele fez esse livro tentando entrar dentro da vida da ciência, da metodologia, do método, né? De como a ciência é feita, né? E aí ele fala, né, de todas as dificuldades, todas as limitações. Ele fala também que muitas vezes você vai fazendo, a ciência vai encontrando coisas, e aí você vai colocando ela, ele dá uma terminologia como se fosse de caixa pretas, né, uma coisa mais fechada e tal. Então aquelas coisas mais antigas, mais batidas, são aquelas caixas pretas que já tem uma evidência, um respaldo maior, e as coisas vão fomentando e aumentando aquele tipo de evidência, mas nada impede que essa caixa preta seja aberta, né? Então sempre pode ter uma limitação no método que descobriu aquele achado, né? Então sempre é possível questionar. Claro que quando você tem caixas pretas muito fortes, você vai ter que ter mais força para desprender, para conseguir abrir, né, e desconstruir aquela coisa. Mas acho que vale também, né, a gente falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre nesse período que a gente está passando, né, de Covid, de pandemia, de quarentena, né, esse isolamento que a gente está fazendo, né, e as dificuldades também que as pessoas têm passado em vários aspectos, né, todos os aspectos, na verdade, mas também na parte da alimentação, em que
são várias nuances aí que as pessoas podem ter dificuldades para lidar com isso, né? Então, acho que é extremamente importante que as pessoas tenham consciência de que é uma situação que é extremamente atípica, né? A gente precisa lidar muito bem com isso. A gente não precisa mudar 100%, ok? Então, a gente pode ser, ou tentar ter a rotina próxima do que a gente gosta de ter, o que a gente prefere ter, claro, com todas as adaptações que vão ser necessárias, mas eu falo isso porque muitas vezes as pessoas, sei lá, estão em quarentena e aí ficam desesperadas, né, em relação à falta da prática de exercício físico e tal, e às vezes buscam algum tipo de método, porque tem medo, estou aqui sedentário, não posso ficar parado e tal, e eles buscam métodos na internet que podem, às vezes, trazer mais prejuízo do que benefício, a depender de onde elas buscam esse método, né? Então tem risco aí de lesão, a pessoa vai empolgada, e aí tem uma queda, ou faz uma intensidade, tem um volume maior do que o que necessita, às vezes vai para a parte da alimentação e quer algum tipo de dieta milagrosa porque está parada em casa, e aí tem medo de engordar, e aí acaba buscando algum tipo de estratégia ou de dieta mais restritiva. Então eu acho que a gente precisa, né, as pessoas precisam ter um pouco de calma, um pouco de paciência, saber que essa situação, ela não é uma situação provavelmente tão aguda assim, né, a gente vai passar provavelmente alguns meses nesse processo, né? Então a gente precisa se adaptar da melhor forma, né? A gente não precisa achar alguma coisa milagrosa assim de urgência para resolver nossa situação. E eu tenho muito medo das pessoas que acabam procurando, né, esse emagrecimento urgente agora e tudo mais, porque se a gente pensa, inclusive, né, em algum tipo de dieta mais restritiva, um emagrecimento mais forte, a gente pode pensar também em uma queda de imunidade que a pessoa pode ter de forma desnecessária, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência e, aproveitando o ensejo, né, o CFN, né, que é o Conselho Federal de Nutrição, liberou o atendimento online para nutricionista fazer, inclusive de primeira consulta, que era proibido. Então, acho que vale procurar um profissional para ser acompanhado e, se porventura precisar de algum tipo de estratégia, né, de alimentação saudável, de emagrecimento, que seja feito muito bem pensado, né, para você não cair aí nessa armadilha de querer resolver tudo em pouco tempo e acabar se dando mal aí. A gente está com. Falou assim, é uma situação atípica. Eu colocaria como uma situação inédita. Sim, com certeza. A gente não sabe como lidar com essas coisas, tá? Então, assim, o que acontece, Gleison? A gente tem uma situação que é a incerteza. A incerteza, ela é talvez o sentimento mais complicado do ser humano. A incerteza, ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera reatividade, porque você não tem noção, você não sabe o que vai acontecer. Eu tento explicar isso da seguinte forma: é como se você, de uma hora para outra, ficasse cego. Imagina só você ficar cego. Né? Então você ficou cego, você não enxerga mais nada. E você não escuta mais nada. Então você não enxerga, você não escuta, você não sabe onde você está. Você perde qualquer ponto de referência, qualquer situação, e você só consegue alcançar aquilo que está à sua frente 1 metro. E você vai tentando se deslocar dentro da sua casa. A nossa vida se tornou isso. Ela se tornou um ambiente sem barulho, sem visão, onde mal e mal a gente consegue tatear algumas coisas. Então a incerteza, ela gera sentimentos muito problemáticos. E a ansiedade, nós sabemos muito bem, que ela vai ser muitas vezes controlada por mecanismos de recompensa. Então a gente muitas vezes, quando fica ansioso, a gente tende a buscar momentos de prazer, muitas vezes prazeres que são mais agudos, são mais incisivos, grandes prazeres, mas que tanto são agudos maiores, mas também que passam muito rápido. São aqueles momentos de euforia muitas vezes gastronômicas, né? E a gente acaba descontando essas situações de eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu preciso comer, eu preciso beber,
eu preciso fazer exercícios. E a gente entende que, do ponto de vista de gasto calórico, por exemplo, qualquer movimento é bem-vindo, é possível, a gente pode fazer uma caminhada, subir e descer escada, abdominais, flexões, enfim. Mas as pessoas entram num looping de desânimo que é muito grande, por uma falta daquilo que a gente chama de rotina. Sim. Então, assim, se as pessoas me perguntam de forma geral, André, como é que você tá? Mal. Tipo, como é que eu tô? Tô mal pro caralho. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou estar diferente? Cara, eu tô mal. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado comigo. Eu tô preocupado com as outras pessoas. Eu tô preocupado com meus alunos. O Luciano Celal entrou aqui, aluno de pós, beijo, Lu. Eu tô preocupado porque essas pessoas, de forma geral, elas dependem de todo o sistema orgânico da sociedade. Então, esse tipo de situação, a gente não sabe o que vai acontecer. O mundo, tu falaste muito bem, as pessoas elas tentam colocar um prazo para as coisas terminarem, e elas não vão terminar até, supostamente, isso não é verdadeiro, não é comprovado, mas supostamente, nós cheguemos a uma contaminação de 70% a 80% da população. Quando nós chegarmos a uma contaminação de 70% a 80%, supostamente, baseado em contaminações anteriores, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de imunidade de rebanho. Talvez o vírus se torne menos agressivo devido a esse trânsito entre as pessoas e nós diminuímos significativamente o nível de hospitalização, etc, etc. Quando o Átila fala, não só o Átila, o Pirula fala também, que é um cara que também fala, o Pirula é o Átila mais destroncado, assim, mais grosso. Desbocado, né? É desbocado. Ele vai lá e dá Então, assim, quando o Átila faz, ele não está fazendo muita coisa que não seja matemática. É só matemática. Sim. Quando você olha os números, você vê, olha, 80% da população não tem nada, não sente muita coisa, passa como uma gripezinha, etc., não funciona mais nada. 20% precisa de hospitalização, fica muito mal. E desses 20% que vão para a hospitalização, 5% vão precisar de UTI, 5%. E desse bolo todo que pega a doença, aproximadamente 0,7, 0,8 morre. Sim. É isso que a gente tem. Então nós temos três opções. A primeira opção é ficar em casa e esperar que peguemos a doença. Tá? A diferença é que nós vamos pegar um mês, outro mês, e assim nós vamos pegando ao longo do tempo. A segunda opção é ninguém fica em casa, todo mundo vai para a rua e nós vamos pegar a doença. Então, nos dois casos, a gente pega a doença. Não existe possibilidade de não pegar a doença. Sim. A diferença está na onda, no tamanho dessa onda de contaminação. Esse é o fato. Sim, então, primeira situação, a gente faz pequenas marolas de doentes. Essas pequenas marolas vão ser atendidas nos hospitais e as chances de morte ficam em 0,7% e 0,8%. Esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, que a gente fica muito ansioso e quer voltar para a academia, para treinar e quer fazer as coisas, nós vamos pegar igualmente a doença. Igual no primeiro caso, quando a gente faz a contenção. É a mesma situação, o mesmo número de pessoas que vai precisar de um hospital é igual. A diferença é que agora nós não temos marolas, nós temos tsunamis. Nós temos um monte de gente chegando no hospital. E aí, aquele 0,7, 0,8 de morte é multiplicado por 10. Multiplica por 10. Por quê? Porque quando você chegar lá no hospital com um tsunami de gente precisando, o hospital vai olhar e vai dizer assim, não tem lugar. Você vai para casa, fica em casa, toma lá um antitérmico, fica isolado num quarto, alguém joga uma comida por baixo da cama, da porta, e você se vira. Se acontecer alguma coisa, você morrer, liga que buscam o seu corpo. Esse é o cenário. Então você tem dois cenários de contaminação iguais. Só que são dois cenários de número de contaminação igual, porém com número de mortes totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
E aí, só para eu fechar o raciocínio, e a terceira possibilidade, Gleison, é uma vacina. Que eu nem comento ela porque ela é muito longe. Ela é longe, a gente não tem a vacina. É difícil acontecer. Então, na melhor das hipóteses da vacina do que o pessoal fala, né? E aí, sem pegar os históricos de quando conseguiram vacina para outras doenças, fala-se aí de pelo menos, na melhor das hipóteses, melhor dos cenários, 1 ano e meio, né? sim. Então, acho que a saída de evitar essa superlotação no hospital é a que seria a mais prudente, vamos dizer assim, né? Porque senão você superlota e aí você tem aquele cenário da Itália, que é aquele tal do dilema de Sofia, né, que chamam, você escolher por pontuação, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm mais chance de sobreviver, são mais jovens, têm menos problemas, né, comorbidades e tal, e aquela pessoa vai ocupar o leito de hospital, e infelizmente pela falta de leito, você que pontuou mais, né, porque é idoso, porque tem outras doenças associadas, sua chance de morrer é maior, então você vai ficar em casa esperando ver o que acontece. Então, eu acho que é isso, na verdade. Acho que a ciência, ela dá pra gente essas opções, né? A ciência, ela não faz a decisão, na verdade, ela não é o ponto político, né? Ela mostra e os políticos vão decidir, né? A sociedade como um todo vai decidir que caminho que ela pode traçar, sabendo, né, de tudo. Claro que é uma conversa extremamente complexa, né? São vários aspectos que têm que ser considerados, mas o que a gente tem hoje, eu acho, de dado, é como você falou bem, né? A vacina está muito longe e a gente tem esses outros dois cenários em que a gente pode tentar mitigar, né? A gente pode tentar diminuir essa quantidade de casos num curto espaço de tempo e não sobrecarregar os hospitais e aí ter a morte simplesmente pelo Covid mesmo, né? E não ter essa super quantidade de mortes que poderia acontecer. André, deixa eu só falar aqui, se eu sair, foi sem querer, eu vou só tirar que meu teclado subiu aqui, deixa eu só tentar tirar ele aqui. Pronto, foi, sem eu sair. Eu não sou muito bom nesse negócio ainda de tecnologia, não, então às vezes eu tava fazendo uma live com outro professor de educação física, e eu apertei um negócio e saiu, e enfim, tá? Mas deu certo aqui. Então, eu acho que esse cenário é importante da gente pontuar. Isso aí eu não vou saber fazer, né? Você tá muito avançado, mas depois você faz um curso sobre isso aí. Esse aqui é legal, ó. Memezinho de pensando sobre o que você está falando. Show de bola, depois eu quero aprender isso aí. Dá um alô aqui pra galera também. Teve um rapaz aqui, acho que ele é profissional de educação física, deve acompanhar meu pai, né? Tá perguntando aqui se ele tá fazendo alguma atividade física. Que eu saiba, não, né? Meu pai se mexe muito, né? Sempre foi. E acho que ele deve estar se mexendo por ele mesmo, né? Mas acho que ele não deve estar fazendo nenhum tipo de exercício programado aí em nenhum lugar, não. E acho que esse é um ponto importante também, André, puxando esse gancho. Um abraço para Rodrigo também, minha esposa, para a galera aí da família, para as alunas que estão entrando. E Tiago também, né? De lá de Feira, educador físico, gente boníssima. E eu acho que é importante esse ponto, acho que é importante também esse ponto da gente tentar, né, aumentar, ó, o corona aí, ó, aparecendo, a gente tentar aumentar nosso nível de atividade física cotidiana. É você aí de corona, André? Sou eu, tô de coronavírus. Eu acho que é super válido, velho, a gente tentar aumentar esse nível de atividade física, porque é um gasto calórico que ele acaba contribuindo bastante, né? E eu tenho um exemplo aqui bem claro que óbvio, né? Minha atividade laboral de atividade física no trabalho diminuiu bastante, porque eu nas aulas, como eu falei, eu sempre fico muito em pé, né? Às vezes eu sento e tal, mas é a menor parte do tempo, então eu ficava muito em pé. E também me mexia, corria, levantava a cadeira, enfim, fazia muita coisa. Então eu hoje em dia estou dando essas aulas mais sentado, né, tentando me reinventar. Mas por outro lado também, meu filho, né, Benjamin, de 1 ano e 8 meses, ele saiu da creche, saiu assim, né, a creche está fechada, então ele não está indo para a creche. E aí, meu amigo, haja energia para essa galerinha pequena. E nesse sentido, eu acho que eu tenho de alguma forma, né, compensado um pouquinho essa falta de gasto no trabalho e tenho ido muito para Benjamin. Então, eu estou aqui na casa de praia
que é uma área mais ampla para ele. A gente tem cachorro também, então é melhor para os cachorros. E aí eu fico correndo com ele, fico jogando bola com ele. Então eu acho que essa é uma forma que a gente pode ter, né, uma forma fácil, uma forma simples, uma forma relativamente segura da gente conseguir aumentar um pouquinho esse gasto energético, contribuindo, né, um pouco para minimizar qualquer tipo de risco de aumento de peso, um aumento de gordura corporal nesse sentido. Tem até um estudo, eu não cheguei a ler ele todo, né, mas já vi professores comentando e tal, e peguei já li um pouco do resumo dele, mas um estudo que eu acho que é super clássico, acho que saiu no New England, que eles fizeram overfeeding em algumas pessoas, em alguns grupos, e aí eles deram, se eu não me engano, 1.000 calorias a mais para essas pessoas comerem, e as pessoas, óbvio, responderam, né, num ganho de peso diferente, né? Alguns ganharam mais peso, outros ganharam menos peso e etc. E o que eles conseguiram explicar da diferença desse ganho de peso, sendo que todo mundo recebeu esse overfeeding de 1.000 calorias a mais, foi do gasto energético, né, não programado, aquele gasto da atividade física. As pessoas que acabaram compensando, aumentando o gasto energético via atividade física, né, se movimentando mais, tiveram um menor ganho de peso corporal daqueles outros que acabaram tendo esse gasto energético via atividade física menor. Então, as pessoas, se eu não me engano, acho que chegou a 9 quilos, vamos dizer assim, não lembro o período que foi o estudo, mas chegou a um ganho de 9 quilos as pessoas que se movimentaram pouco, versus 1, 2 quilos aquelas pessoas que se movimentavam muito mais. Então, eu acho que é uma saída que a gente pode ter, né, as pessoas se atentarem bastante a isso, porque é uma forma fácil, uma forma simples. Eu fico brincando, às vezes minha esposa, ela pede, né, para eu fazer umas coisas, pega ali um copo de água, pega não sei o quê, às vezes eu brinco com ela, ó, eu vou levantar e tal, mas eu tô gastando a energia, viu? Eu tô ficando mais saudável. Você ficar aí sentado, você vai gastar menos. Então, estimular a galera a fazer as coisas, né? Eu tenho um problema, né, de memória, eu sou muito esquecido. E aí, lá em casa, né, era de andar e às vezes eu subia, pegava um negócio e descia. Quando eu descia, pegava, sei lá, para trabalhar. Aí quando eu chegava, cacete, esqueci o HD externo lá em cima. Aí subia de novo, aí descia, esqueci outra coisa. Meu amigo, tanto de coisa que eu faço de movimentação, não é brincadeira. E eu sempre fui assim, né? Sempre movimentei muito. Então, eu acho que a gente pode investir um pouquinho nisso, que é uma forma segura. E outra coisa, né? Na parte da alimentação, as pessoas, como você falou, tão ansiosas, as pessoas, é normal, natural também, né? Que elas estejam bem natural. Ninguém pode se culpar por essa ansiedade. Eu acho que às vezes as pessoas devem estar pensando assim, nossa, eu devo ter problemas, eu devo estar super relativizando a situação ou qualquer outra coisa do gênero. Cara, não, é normal, é completamente sem precedentes, então as pessoas elas vão precisar, saiu uma pesquisa aí mostrando um aumento de 30% no consumo de medicação anti-ansiedade, é normal, isso vai acontecer, está com problema, procure o médico, né? Sim. Não tenta ficar inventando muita coisa, eu acho assim, muita coisa é legal, é bacana quando a avó fala, quando a mãe fala, mas muita coisa precisa, sim, de um olhar profissional, um olhar médico. Tem um monte de chazinho que é legal para tomar quando a gente está ansioso para fazer uma prova. Mas não quando a gente está com medo de falir a empresa e nem com medo de morrer, entendeu? Tipo, porra, problemas medo bem mais de morrer, sérios, claro. o medo de falir a empresa, você procura um médico para isso, que aí ele vai tentar. E tem psicólogos, psiquiatras que vão ter esse papel. Então isso é muito importante, a gente não tentar ficar buscando respostas que a gente não tem, motivos que a gente não tem, não ficar se culpando por certos sentimentos que são naturais. Eu acho que ficar alimentando os sentimentos também não é bom. Então eu acho que ocupar a cabeça é interessante, é bacana. E como é que a gente ocupa a cabeça? A gente precisa manter uma rotina de situações. Naturalmente eu tenho problema de dormir, tá? Então, assim, eu geralmente fico muito ansioso, eu tenho minha cabeça muito agitada, então eu acabo produzindo muita coisa e eu não tenho um relógio de produção. Eu não boto lá despertar às 8 horas da manhã e eu vou produzir até às 18 da tarde. Não, eu tenho insights de ideias, eu tenho ondas de ideia, ondas de inspiração para escrever, para produzir alguma coisa, e elas vêm em qualquer momento. Às vezes é 1 da tarde, às vezes é 1 da manhã, às vezes é 2 da tarde, às vezes é 2 da tarde. Então,
eu acabo tendo já um problema natural de rotina, né? De rotina de realização de conteúdo. E quando a gente está nessa situação agora, também, porque eu vou dormir 2, 3, 4 horas da manhã, acorda 9, 10 horas da manhã, então acaba mudando, daí você toma café, daí o seu almoço já vem ao meio-dia a 1, e aí você começa a atropelar algumas situações. Então o primeiro passo é a gente conseguir tentar colocar uma rotina. Ó, eu tenho live de boteco terça e quinta, eu tenho que treinar todos os dias, ainda bem que eu estou conseguindo treinar porque eu tenho a chave do CT, então eu vou lá, eu sozinho, eu no CT e treino sozinho, então tô conseguindo fazer isso de maneira bem legal. Então, assim, a gente poder trabalhar, produzir material, ler artigos, etc. A gente está tendo uma oportunidade, isso aqui é uma oportunidade única, uma oportunidade da gente viver a vida que os nossos pais, quem sabe, viveram, ou que os nossos avós viveram. Que era uma vida que as coisas aconteciam muito perto das nossas famílias, né? Então você provavelmente está... Hoje eu falei isso à tarde até. Eu disse, poxa, que momento bacana para se ter uma pandemia. Não interpretem isso como uma ideia de alegria, ai que bom tá tendo uma pandemia. Não é isso. Mas eu disse isso referente ao quê? A eu ter um filho de 4 anos e meio dentro de casa e tá tendo uma pandemia. É uma oportunidade única de você conviver com o seu filho numa idade que talvez ele estaria na creche, você trabalhando, você não vendo pequenas coisas que ele está te proporcionando. Frases, dúvidas e coisas que você está tendo ali com ele e que, cara, é uma oportunidade que você está tendo de cozinhar em casa, de você ter aquela coisa de eu vou fazer arroz, eu vou fazer feijão, eu vou cara, arroz e feijão é uma coisa que de modo geral as pessoas consomem bem menos do que consumiam há anos atrás, né? Você Infelizmente. tem ideias, infelizmente, claro, mas você tem ideias, você poder sentar para assistir um jornal, você tomar um vinho, conversar. Quantas vezes a gente tá tão atarefado de coisas que a gente não senta para conversar. Beijo, André aí também de Salvador, grande preparador físico, show de bola. Foi preparador físico do Cigano, lutador de MMA. Beijão aí, cara. Então, assim, a gente tá tendo uma oportunidade de fazer algumas coisas. Claro que o mundo vai mudar. Eu conversava com meu orientador hoje, meu ex-orientador, que nunca vira ex, né? Sempre orientador, é que nem mulher. Casa é pra sempre. Não existe isso. Mesmo ex-mulher, cara, foda-se, vai ficar ali naquela coisa. E aí, conversando com ele, ele também, cara, ansioso, cara, eu também não tô conseguindo dormir. E ele é um cara que é concursado, né? Relativamente tem uma segurança perto de outras pessoas da sociedade. Falta 2 anos para se aposentar, então provavelmente ele já vai se aposentar. Então, e mesmo assim ele está ansioso. Imagina você aí com uma criança de 1 ano e 8 meses, trabalhando em 3 instituições particulares, né, privadas, que a gente sabe que, mesmo com tudo antes da pandemia, já passava por dificuldades financeiras. Não existe uma instituição no Brasil que estava saudável financeiramente, atrasando salários, etc, etc. Com a pandemia, muitas dessas instituições elas vão fechar. Elas vão fechar. Muitas dessas instituições que vão fechar, elas não vão pagar nem os direitos trabalhistas das pessoas. E isso gera toda uma ansiedade no sentido do o que nós vamos fazer depois disso. Eu me pergunto isso. Cara, eu sou professor universitário, eu sou um cara que sou empreendedor, eu tenho cursos no Brasil inteiro que eu ministro, eu tenho aulas que eu ministro na pós-graduação, tem 3 turmas de pós-graduação, beijo para os alunos de pós-graduação, e também estão ansiosos para voltar às aulas. Então, todo mundo está ansioso para isso. Eu fico perguntando, será que nós vamos ter aquelas academias de novo, com 100 pessoas dentro, que nós pagávamos 70, 80 reais para treinar? Será que as pessoas vão se submeter a isso? Eu vi, é muito elegante, tá com uma caixinha aí do lado com gelo. Tem a caixinha. Sensacional. Então, assim, será que nós vamos ter isso? Cara, eu não sei. Eu falava hoje, quando é que nós vamos colocar uma turma de 40 alunos de novo? Pensa nisso. Será que a gente vai ter uma turma de 40 alunos? Será que nós vamos ter agora, então, a entrada da ferramenta digital no ensino de forma geral? Mas daí nós vamos pensar o seguinte:
a ferramenta digital, a aula que se dá para um, se dá para 1000. Uhum. Então, nós vamos ter uma queda automática da necessidade de muitos professores. Nós tínhamos regramentos escolares, né, educacionais, que diziam, olha, você não pode colocar mais de 40 alunos na turma. Sim, E agora, nós não temos mais isso. Nós não vamos ter mais isso. Será que nós vamos ter... Então, assim, é um modelo que a gente pode tentar fazer algumas previsões, né? Luiz Rizzi, beijo, Lismo, grande aluno genial que eu tive na graduação, sensacional. Então, assim, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar de, quem sabe, centros de treinamento menores. Inclusive o Luiz tem um centro de treinamento nesse modelo menor, onde esse centro de treinamento ele vai atender pessoas do bairro, ele vai ter um valor mais agregado, né? Então você vai cobrar um pouco mais por esse atendimento especial. Será que o nutricionista ele vai atender muitos pacientes por dia? Será que ele vai precisar modular? Será que essa ideia de atendimento online ela vai se tornar mais frequente? Será que ela vai existir? Exato. Eu concordo com o André colocou aqui, na verdade não existirá o normal, será o novo normal. Exato, eu concordo com isso. Mas a gente não sabe ainda como é que isso vai se comportar, né? Então, como é que o Gleison vê isso? Porque daqui a pouco, Gleison, hoje tu é professor universitário. Tu não atende mais em consultório hoje. Atende, mas assim, menos. Pensando assim, pensando em termos de ganho, né? O ganho de um professor universitário é mais seguro e maior do que o de um consultório que você tem uma flutuabilidade, uma sazonalidade. Né? Então são várias coisas que você tem que pensar. É mais estável, de forma geral. Mas assim, imagina só, acabou a universidade do modelo que a gente conhece, eles vão contratar apenas um Gleison, não vai ter 10, é um só. E esse Gleison vai tocar todas as unidades. Os melhores Gleisons vão dar aula para mais de uma universidade, porque ele vai gravar para um e isso vai ser disseminado para todas. Eles vão contratar o Átila, que é um baita de um professor, um baita profissional, que ele vai dar metodologia científica para todas as universidades da rede A, da rede B. E acabou, velho, acabou, não tem mais mercado. Acabou, não tem mais mercado. E aí nós vamos ter a invasão de nutricionistas, uma invasão de profissionais de educação física que vão se encaixar aonde? Onde que vão se encaixar? Como que vão se encaixar? Eu gostaria muito do pessoal que está assistindo aqui colocar essa opinião. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês acham? Qual é o nosso futuro que não é tão longo, né? Não é tão longe. Nosso futuro é daqui 1 mês, 2 meses, né? Exato, eu acho que essa mudança ela já está acontecendo, né? Durante a pandemia, acho que todo mundo está tendo que se reinventar um pouco, estabelecimentos comerciais estão tendo que se reinventar, instituições, né, de ensino estão tendo que se reinventar, profissionais autônomos, liberais, enfim, todo mundo está tendo que se reinventar. E acho que, óbvio, é uma oportunidade para a gente tentar, né, criar como não sei quem foi que falou, né, mas criar um novo normal. É um novo mundo que o André, né? É um novo mundo que vai aparecer e acho que é um momento de oportunidade e você precisa, né? As pessoas precisam tentar achar aquilo que ela pode dar de melhor e investir naquilo. E eu acho que puxando o gancho um pouco anterior do que você falou no início da fala, né? Da ansiedade, que é super normal, e até da medicamentalização que as pessoas fazem. Ontem, minha esposa é psicóloga. E ela fez uma live super interessante. Isso explica muita coisa. Explica bastante coisa. Ela fez uma live super interessante com um médico, psiquiatra, né? E eles discutiram justamente isso, né? Do automedicamento que a pessoa faz e tal, de alguns riscos que podem acontecer, da procura profissional que deve existir, da procura do psicólogo que deve também existir. Então, eu acho que é importante a gente, nesse momento, saber que a ansiedade, o nervosismo, ele é normal, tá? Ele é super normal. E que a gente pode, né, se a gente acha que está fugindo um pouco do controle e afetando de forma muito grave a nossa vida, a gente pode buscar essa ajuda psicológica, essa ajuda profissional, para saber se existe algum tipo de necessidade de medicamento, se a conduta, né, psicológica pode amenizar aquilo, né, e fazer você se reconectar com os seus problemas e tudo mais. Então, eu acho que é um processo que
a gente precisa ter um cuidado, né, com tudo e com a gente mesmo, principalmente. E quando você fala em relação à organização, né, nossa organização de tempo, criação de rotina, eu acho que isso é extremamente importante em todos os aspectos, tanto na rotina profissional, trabalho e tal, e também na rotina da alimentação. É importante que a gente tente criar, né, mesmo que seja uma nova rotina, mas que a gente tente criar algum tipo de rotina. Uma dica que eu acho que eu posso dar para a galera é que, assim, existe uma coisa super interessante, né, que é a influência do ambiente. O ambiente em relação ao desenvolvimento da obesidade, ele é basicamente a causa da obesidade populacional, né, é o ambiente modificado, o ambiente obesogênico. Cada um tem seu risco genético, né, mas eu até falei hoje no Stories, o Boyd Swinburne, que é um pesquisador, ele fala que a obesidade, né, é o resultado, na verdade, natural de pessoas que estão dentro do ambiente obesogênico e é o natural hoje em dia, você, dentro do seu risco genético, óbvio, a pessoa acabar desenvolvendo essa obesidade. E não é à toa que a gente tem no Brasil hoje aproximadamente 19%, 20% de obesos, né, e quase 54, 55, não lembro o número exato, de pessoas com excesso de peso. Então a gente precisa cuidar desse ambiente. Óbvio que cuidar do ambiente macro precisa de uma sociedade que seja ativa, precisa de um governo que modifique, né, que consiga lidar com a parte de ambiente para o gasto energético, ambiente para o exercício físico, ambiente para a atividade física e também um ambiente de produção de alimentos. E aí a gente entra na parte de produtos alimentícios, produtos ultraprocessados, na verdade, que eles acabam tendo um desequilíbrio nutricional extremamente alto e é importante a gente conseguir ter essa organização e essas escolhas para que nosso microambiente ele fique o mais adequado possível para a gente acabar não compensando, né, e descontando, vamos dizer assim, toda essa ansiedade em alimentos que não são tão nutritivos. E eu não estou aqui, longe de mim, dizer que você não pode comer nenhum chocolate, não é nada disso, tá? Mas quando a gente, no supermercado, escolhe na nossa compra uma quantidade muito alta de produtos ultraprocessados, que tem um desbalanço energético, tem uma alta densidade energética, tem uma quantidade de carboidrato alta, de gordura alta, de sódio alto, são extremamente palatáveis, né? São hiperpalatáveis, são práticos, fáceis de abrir, são fáceis de mastigar e engolir. Óbvio que você, em um momento até, às vezes, de fome, você quando vai, desce, vai para a cozinha, chega na sua cozinha, abre a geladeira, vai para sua despensa. Se você tem uma gama de diversidade de produtos que são ultraprocessados, a tendência e a chance de você escolher um desses produtos que foram feitos para você escolhê-los, né, vai ser muito maior do que você escolher uma fruta, do que você escolher um alimento in natura que seria talvez mais adequado para aquela sua fome, né, que às vezes você está ali só para matar a fome e você iria nesse tipo de produto. Teve um estudo, acho que foi em 2018, 2019, não lembro, do Kevin Hall, acho que foi publicado no Cell Metabolism, que ele mostra que um consumo aumentado, né, na verdade ele dividiu a galera em dois grupos, e um grupo consumia basicamente alimentos in natura, né, uma alimentação in natura, na verdade, e o outro era submetido, de forma muito bem controlada, à exposição de produtos ultraprocessados. E o que é que ele viu nesse resultado do estudo? As pessoas que eram expostas aos produtos ultraprocessados, apesar de você ter caloria controlada, disponibilidade, proteína controlada, carboidrato controlado, gordura controlada, tudo que tinha em um disponível tinha no outro, tá? Mas as pessoas que estavam no grupo ultraprocessado, elas acabavam consumindo em torno de 500 calorias a mais do que o grupo in natura, né? Então aquele ad libitum, né, a livre demanda, fez com que aquelas pessoas que estavam no grupo ultraprocessado consumissem a mais. Existem algumas teorias, hipóteses, na verdade, que ele levanta, né, da facilidade do alimento hiperpalatável e tal. Então, eu acho que a gente cuidar um pouco desse microambiente pode ser algo útil. Então, quando você for no mercado, tentar escolher, né, não existe uma proporção científica que se dê, mas, sei lá, uma grande proporcionalidade de alimentos in natura, não sei, 70%, 80% de alimentos in natura, e reserve, óbvio, aquele percentual menor para coisas que você gosta, pontualmente você possa consumir e te dar prazer. Tá lá.